Salve, salve, galera! Escuta o som. O que é que lembra vocês? Isso mesmo, galera. A partir desse som maravilhoso que estamos ouvindo, chegando a ser relaxante, e essa imagem que aparece aí na tela de vocês, da cidade sagrada dos Incas, Machu Picchu, nosso assunto da aula de hoje são os povos pré-colombianos. Os povos que habitavam a América bem antes, mas muito bem antes da chegada dos europeus. A diversidade cultural desses povos, a sua riqueza, a sua religiosidade, sua organização social, econômica e política. Esse é o tema da nossa aula de hoje. A América tem sim uma história anterior à chegada dos europeus. Meu nome é Carla Patrícia, sou professora de História e hoje nós iremos mergulhar por esse mundo fantástico, cultural, diverso dos povos originários da América. Vamos lá? Os primeiros habitantes da América, galera. Quando os europeus eles chegam à América a partir de 1492, já existe uma diversidade de povos, de etnias incrível. Cada uma delas vivendo a partir de suas culturas e viviam espalhados por toda a América. Mas uma pergunta se faz necessária: de onde vieram? Como se originaram? Essa resposta ainda não pode ser dada de forma exata. Existem teorias que explicam a origem dos povos americanos, beleza? A origem do chamado paleolíndios, tá certo? Então, uma das teorias mais aceitas é a teoria do Estreito de Bering, né? Essa teoria ela defende que a América teria sido povoada por povos vindos do continente asiático, que teriam passado através de um estreito chamado por esse nome, Estreito de Bering, durante alguma glaciação que provocou o congelamento de suas águas, possibilitando a travessia, como vocês estão vendo assim. Então, levas migratórias fizeram com que grupos humanos que saíssem da Sibéria e chegassem ao Alasca, passando pelo chamado Estreito de Bering. Contudo, galera, existe uma outra teoria também que é aceita no mundo acadêmico, que é a teoria dos navegadores, que afirma que o homem ou grupos humanos teriam atravessado, saído da mais ou menos Oceania, com pequenas embarcações e chegando à América do Sul, tá certo? É claro que nessa época, a partir da teoria da deriva continental, os continentes eles eram mais próximos e também as águas dos oceanos, boa parte dela estava congelada, possibilitando então a chegada desses primeiros grupos humanos à América, ou seja, chegando pela América do Sul, tá certo? Todas essas duas teorias são aceitas porque, por exemplo, o fóssil mais antigo encontrado na América, Luzia, foi encontrado em Lagoa Santa, em Minas Gerais, mas também datando mais ou menos de 12 mil anos atrás. Mas há cerca mais ou menos de 11 mil anos atrás foram encontrados também no sítio arqueológico de Clovis, que fica na América do Norte, vários artefatos que indicavam que também na parte da América do Norte, grupos humanos haviam chegado mais ou menos na mesma época, beleza? Por isso que essas duas teorias são aceitas. E aí a gente pergunta então, Carla, a América teve uma pré-história? Teve sim, pessoal. O desenvolvimento dos americanos pré-históricos ocorreu de forma bastante diferenciada, variando de acordo com a região onde eles se sedentarizavam. No mapa aí vocês estão vendo a distribuição desses povos ameríndios, né? Por todo o continente americano. Beleza, galera? Então, a partir da sedentarização, esses povos vão desenvolver suas próprias culturas. Então, a gente vai começar os nossos estudos
estudando os povos ameríndios que se sedentarizaram ali na região da Cordilheira dos Andes, ou seja, na região andina, na Mesoamérica, beleza, pessoal? Então, nós vamos começar a estudar os astecas, os maias e os incas. Começaremos pelos astecas. A gente pode entender que os astecas, pessoal, eles viveram mais ou menos entre os séculos 12 e século 16. A gente pode destacar características particulares, tanto entre os astecas e os incas e os maias, aquelas características que os assemelhavam, como, por exemplo, o politeísmo, como também a prática da agricultura como a principal fonte produtora de alimento e também a escravidão, beleza? Podemos destacar que essas sociedades pré-colombianas, por terem criado grandes civilizações, possuem estruturas políticas, econômicas, sociais ainda muito avançadas, né? Se comparada àquele imaginário do homem europeu que pensavam que esses povos eram selvagens e primitivos, certo? Aí os astecas, pessoal, eles começaram a se formar por volta de 1345 depois de Cristo. Eles vão ser um dos maiores impérios da América. A capital deles é Tecnotlán. Eles tinham desenvolvido técnicas avançadas de construções com um arrojo arquitetônico impressionante, como nessas imagens que vocês estão vendo aqui. Segundo registros, quando os europeus chegaram e contemplaram a riqueza e a tecnologia dessas civilizações, eles ficaram surpresos. Não é à toa que eles vão tentar destruir e construir ali cidades com características europeias, justamente para poder tentar apagar ou tirar a ideia de que esses povos já produziam tecnologia. Eles já tinham um arrojo muito grande no que diz respeito às construções, tá certo? Por exemplo, eles tinham ruas pavimentadas e, para vocês terem uma ideia, eles utilizavam já o petróleo para pavimentar essas ruas. Tá certo, pessoal? Eles produziam obras de artesanato, praticavam a pintura e a escultura. Por exemplo, a gente destaca como característica particular dos astecas foi o desenvolvimento de uma escrita, da matemática e também o estudo da astronomia, galera. Economicamente, a gente vai perceber que os astecas eles vão se dedicar à agricultura. E aí eu chamo a atenção de vocês para essa imagem, as chinampas. O que eram as chinampas, pessoal? Eram hortas, ilhas, né, flutuantes, eram hortas artificiais, porque a região onde os astecas vão se sedentarizar, vão desenvolver o seu império, era uma região pantanosa, pessoal, onde hoje boa parte é o México, parte do México. Então, naquela região ali central, os astecas começaram a desenvolver o seu império. Como era uma região pantanosa, ficava difícil para a agricultura. Então, o que foi que eles criaram? Eles criaram as chinampas, que eram ilhas artificiais formadas com lama amontoada e forrada com relvas e arbustos utilizadas para a agricultura. Eles possuíam técnicas avançadas de irrigação e deixavam o terreno sempre em descanso enquanto o outro produzia, ou seja, o sistema de rotatividade do solo. Tinham a criação de animais, também praticavam o comércio. Então, a gente pode ver a grandiosidade da sociedade asteca. Era uma sociedade formada de característica estamental, ou seja, a gente vai ter o rei, o líder do grande império, certo? E a gente vai ver o que? Os camponeses, comerciantes, os funcionários públicos. Então, a gente tinha uma hierarquia social e a gente tinha a pouca mobilidade social também. Por quê? Porque a posição de cada um era definida a partir do seu nascimento, com raras exceções, a não ser que você se destacasse como um grande guerreiro.
Agora nós vamos ver a grandiosidade dos povos maias. Os maias, galera, na verdade é um grande mistério. A gente tem poucos registros sobre os maias, porque quando os europeus chegaram na América, não havia mais a presença dessa civilização, porque elas simplesmente haviam desaparecido. Existem algumas hipóteses que tentam explicar a origem e a organização social dos maias e até o seu desaparecimento, tá certo? E são a partir desses vestígios é que a gente tenta entender como é que era essa sociedade. Os maias, galera, eles se desenvolveram em uma extensa área que hoje corresponde aos territórios de Belize, Honduras, El Salvador e a Península de Yucatán, beleza? É um povo também politeísta, uma sociedade, uma civilização politeísta. A origem do povo maia data provavelmente do ano de 1000 a.C., tendo se estendido até o século XV. Sobressaíram-se também na arquitetura, com a construção de suas pirâmides escanaladas, como a gente está vendo aí. Elaboraram um calendário complexo e exato, formado por ciclos. Representavam em tabelas as eclipses do Sol e da Lua. Possuíam também técnicas de fabricação de papel. Observe, imagine a cara de decepção dos europeus quando encontraram vestígios de uma civilização em pleno desenvolvimento. Para vocês terem uma ideia, eles confeccionavam livros. A religião era politeísta e eles também tinham os seus sacerdotes que vão exercer grande influência na vida das pessoas e nas pequenas comunidades agrárias. Eles dominavam militarmente outras sociedades, pessoal. Então a gente vai ver que o que vai ter em comum os maias e os astecas vai ser principalmente a questão religiosa. Tá certo? Como a gente está vendo nessas imagens aqui, eles faziam rituais de sacrifícios e oferendas aos deuses, tanto de animais quanto também de pessoas. E agora a gente vai ver os Incas, o grande Império Inca, pessoal. A gente vai ver que os Incas, eles vão ter duas cidades principais. A Cusco, que vai ser a capital do Império Inca, e Machu Picchu, que vai ser a cidade sagrada, pessoal. Ela era de tão difícil acesso que só anos depois da presença dos europeus na América que eles descobrem Machu Picchu. Eles vão habitar a região da América do Sul, onde mais ou menos é a cordilheira dos Andes, correspondente aos atuais territórios do Equador, Peru, Bolívia e parte do Chile e também noroeste da Argentina. Os Incas, pessoal, formaram um império a partir da região peruana. Com as guerras de conquista, os Incas vão dominar várias outras nações sul-americanas, estabelecendo um forte estado unitário. As terras habitadas pelos Incas eram montanhosas, certo, pessoal? A maior parte com mais de 3.000 metros de altitude. Cusco era a antiga capital do Império, pessoal, Inca. Ela vai ficar situada, para vocês terem uma ideia, a 3.500 metros de altitude, ou seja, muito alta. Eles também eram politeístas, eles também, galera, vão praticar o sacrifício animal e também o sacrifício humano em oferenda aos seus deuses. O líder do Império Inca era conhecido como Saparinca. Beleza? Agora a gente vai reviver um pouco, vai relembrar um pouco sobre a história dos povos originários de onde hoje é o Brasil. Beleza, galera? Esse povo também rico. Para vocês terem uma ideia, antes da chegada dos portugueses em terras brasileiras, a região era habitada por milhões de nativos. Ainda assim, os colonizadores conceberam a errônea ideia que se tratava de uma uniformidade cultural, ou seja, que se tratava de um povo que possuía uma única cultura. Eles ignoraram a diversidade cultural e étnica dos povos originários aqui da América, da região do Brasil. Mas, na verdade, as culturas produzidas por esses povos pré-colombianos eram bem complexas, visto que apresentavam significativas características e tradições próprias, né?
Um exemplo disso que a gente vai ver é o grande número de língua e dialetos que a gente vai encontrar estudando esses povos, tá certo? Os habitantes do Brasil pré-colombiano viviam em tribos. Eles eram nômades e seminômades, pessoal. Tinha um chefe político, que era chamado de cacique, e tinha um chefe religioso, conhecido por pajé. Tá certo, pessoal? Os nativos das terras brasileiras produziam sua própria cultura, religião e costume, ao passo que viviam basicamente da caça, pesca e agricultura e não praticavam o comércio. Outra coisa, galera, diferentemente, por exemplo, dos incas, os povos os indígenas do Brasil não vão ter um império. A gente não vai ver a formação de um império, e sim a organização tribal, tá certo? Quando os povos indígenas promoviam festas e cerimônias religiosas, dançavam, cantavam e pintavam seus corpos em homenagem aos seus antepassados e aos espíritos. Portanto, também eles eram politeístas, tá certo? Uma curiosidade que eu trago para vocês sobre os povos da América, da América que vai ali, que existiam ali na região onde vão receber ali os europeus, a região litorânea. Eu vou trazer uma curiosidade sobre a ilha de Marajó, né? Existia um povo mais avançado, mas que foi extinto 2 séculos antes da chegada de Cabral. Eles eram conhecidos como marajoaras, sendo que desenvolveram sofisticados trabalhos em cerâmicas e elaboradas pinturas. Isso comprova, galera, a existência de uma sociedade relativamente complexa ainda naquela época, tá certo? Então, assim, a gente vai ver que praticamente a economia deles era uma economia baseada na subsistência. Havia, pessoal, já uma divisão de trabalho por gênero, tá certo? As mulheres cuidavam da produção agrícola, da agricultura e da aldeia, das tribos, e os homens da caça e da proteção dessas aldeias. Portanto, a gente vai ver que essa galera, a sua cultura, ela vai variar muito de acordo com o local onde esses povos vão se sedentarizar. Entre todos os povos indígenas que habitavam o Brasil, de norte ao sul, podemos destacar os grupos de Pataxó, Macro-G, Aruaque, os índios Pataxós. Eram, pessoal, principalmente coletores do litoral de Santa Catarina, Paraná e São Paulo. Mas o que são mais estudados são os tupi-guaranis, pessoal, por ter sido esses que tiveram mais contato com os primeiros europeus que aqui chegaram. Beleza, galera? Muito bom, até a próxima aula, espero ter contribuído. Beleza? Um beijo e até mais.